Temos um convidado de honra aqui hoje, J.R. Duran, fotógrafo. Bem-vindo, Ale Farol. Muito bem-vindo, Duran. Muito obrigado pelo convite. Bom, está Duran é um nome assim, acima de qualquer explicação, né? Duran, fotógrafo, né? Os nossos maiores fotógrafos Latinoamérica e do mundo. Até o Duran está aí há décadas fazendo coisas não internacionais. Agora ele está no Brasil nas últimas 2 décadas, não é isso, Duran? 2? Uma década. Uma década. E autor de vários livros, colunista da revista Trip durante muitos anos, as pessoas conhecem ele ali, escreve, acho que é o fotógrafo de moda que mais escreve. E ele também, consagrado com várias outras fotos, e agora é estilista. Ele fez essas camisetas, fez uma linha de camisetas para a Oma Matisse, da Cláudia Saad, né? E essa é a única que tem texto, as outras são fotos da Revista Nacional, que é um projeto que a gente vai falar. Bom, a gente vai dar uma geral hoje aqui na vida do Duran, mas começando, o que é essa linha? O que te levou a fazer uma linha de camisetas? Na verdade, o que me levou foi uma intimação, um convite da Cláudia. Um dia, por acaso, a gente estava fotografando para a Vogue na casa dela, e aí, Duran, vem cá, não sei o quê, pum, e por que a gente não faz uma linha de camisetas? Achei genial a proposta. Sugeri que fosse em cima de um projeto que eu tenho, que é uma revista, que é uma revista nacional, que é um portfólio que sai uma vez por ano. E a coisa foi andando, escolhemos as fotos. A mão é linda. Não, na verdade foi produzida pelo, se não me engano, pelo Max Weber, uma coisa assim, aí ficou essa coisa. Mas foi uma foto dela mais que é ela mesma, assim, que geralmente ela sai muito mulherão, né? Eu achei que bonitinha a foto, ela de menina, assim. Essa é igual a E essa que é um hit, né, Duran? Conta da frase. Isso é um clássico, que eu achei que... Não, porque antigamente, antigamente, nenhuma de vocês tinha nascido, as fotos vinham numa slide que vinha dentro de de uma cartolina que botava num projetor e fazia tique-check, as pessoas viam na parede. Muito bem. Essas fotos, normalmente, as pessoas carimbavam fotografado por. Acho que seria engraçado transpor essa propriedade do crédito da fotografia impressa na pessoa. E aí eu tive a ideia de fazer essa frase, em lugar de ser fotografado por Duran, que fosse uma coisa mais excepcional. Isso foi, sei lá, nos anos 80, exatamente. Escreveram no meu Instagram, falando, eu conheço essa frase, eu achei que a frase era original, né, nova, porque hoje em dia tá super na moda essas frases, assim, né? Isso foi, e no começo foram, sei lá, 2 dúzias de camisetas escritas à mão. Tem uma versão escrita à mão, depois tem uma versão de caneta preta com letra branca, depois não sei o que. Eu fazia umas 60, dava para as pessoas que eu fotografava e depois, sei lá, eram os mimos, eram beijos, abraços, camisetas. E agora está aí oficial. Bom, a camiseta está à venda nas 3 lojas da Oma Matisse e daqui a pouco online também pelo Instagram, a Cláudia vai colocar, @Omatisse. Bom, Duran, vamos falar um pouco da Revista Nacional, um projeto tão legal assim, né, tão autoral seu, qual que é a ideia da revista? A Revista Nacional surgiu, eu tinha acabado de fazer meu penúltimo, sei lá, um livro sobre a Etiópia, voltando para o Brasil e depois de ter pegado não sei quantos fronteiras, raio-x, essas coisas todas. E eu falei, puxa, mas tem que ir tão longe para fotografar coisas interessantes. E achei que, se alguém me perguntasse se eu teria fotografado índios, por exemplo, no Brasil, eu nunca teria dizer que não. Mas como que você mora no Brasil e você nunca fotografou um índio? Então eu voltei para o Brasil com a ideia de fotografar coisas, não só os índios, como as coisas que fossem coisas, lugares, pessoas absolutamente brasileiras ou que me interessassem no Brasil. Aí consegui, através da Burti, que é uma gráfica... excelente gráfica, compraram essa ideia e eu forneço o conteúdo e eles imprimem. A Revista Nacional acaba sendo um portfólio de 140 páginas, 144 páginas. Anual, pesa 1,5 kg e é lá eu convido pessoas para escrever, coloco fotos, que é uma mistura entre as pessoas que aparecem no estúdio normalmente ou coisas que ninguém me pediria para fotografar e que eu vou atrás e procuro as pessoas que fotografam. A gente está vendo a revista nacional, você produz tanto, como é que é a sua rotina? Que hora você escreve, que hora você fotografa, onde você fica, como é que é? Não, tem períodos, né? Na verdade, eu basicamente sou um fotógrafo, entre aspas, comercial. Tenho um estúdio e tenho campanhas, tenho clientes, mas eu sempre aprendi vendo as pessoas que eu gosto, sei lá, diretores de cinema, por exemplo, Ridley Scott.
ele tem uma produtora de filme, então o cara faz o filme, mas também faz os comerciais. Os projetos tem que misturar, porque uma coisa viabiliza a outra. Então, o dia a dia no estúdio, ele acaba sendo tudo super misturado. Se a fulana de tal vai lá, sei lá, uma campanha política que eu posso retratar alguém, porque no mais tem várias vertentes de coisas que eu faço que as pessoas não imaginam. Tipo, mas o estúdio funciona. Sim, mas mas enfim, a pessoa vai e você pede para fazer outra coisa, escuta, 5 minutos, ou pessoas que você não conheceria, ou enfim, há um conjunto de forças que eu vou surfando nelas. O escrever, que as pessoas ficam assustadas, que é mais solitário, é uma coisa de disciplina. Eu tenho que acordar, eu acordo cedo, na hora que você vai dormir, mais ou menos. Então, não, que hora você vai dormir? Acordo às 5h30, às 6 horas. Jura? Então, e aí eu preciso ter um tempo, então, ou é no avião, mas normalmente quando eu começo a escrever um livro, é assim, acordo, eu sei que vou, entre as 6 da manhã e as 9 horas da manhã, eu vou escrever X número de páginas, e em tantos dias eu vou escrever tantos números de páginas. Então eu sei que tem, sei lá, 10 dias em que de repente eu posso fazer isso, e aí eu produzo, aí depois sou um focado. Eu sou um focado. Sou um focado é bom. Sou um focador. Bom, Duran, você começou... Você nasceu onde? Eu nasci em Barcelona. Barcelona. Você começou a fotografar lá? Não, eu comecei a fotografar aqui no Brasil. Eu tinha lá, que morreu faz um ano, um primo meu, que foi um dos grandes nomes da fotografia e que foi ele que me inspirou. Achava que ele se divertia muito e eu achei que o que queria fazer na vida era uma coisa tão divertida quanto aquele cara fazia e segui essa trilha. E seu primeiro segmento foi a moda? Sim. Não, sempre fui um fotógrafo de moda. De moda. De moda. A partir daí, a partir da moda, que as outras coisas acontecem. Os retratos, a publicidade, os filmes, enfim, a coisa vai se espalhando. Mas tudo é uma mistura. A foto de nu também, enfim, mas tudo isso é uma mistura, porque as pessoas ficam nuas na moda, ou seja, tudo depende muito de como não ficam nuas na publicidade, mas enfim, mas tudo em cada um você pode, são peças que você vai misturando e você dá uma arejada nas coisas. Existe muita diferença entre o nu e a publicidade ou a moda na hora de fazer, Duran? O olhar? Não, a única coisa que existe o que existe igual é que nada é fácil. Né? Porque assim, tudo parece muito... Tudo bem feito é difícil. É tão difícil quanto fazer uma merda ou uma coisa rara. Mas quer dizer, fazer bem feito e fazer direito não é fácil. Seja nu, seja vestido, seja qualquer coisa, não é fácil. Você acha que a parte mais difícil é a luz? Não. A parte mais difícil é você... Uma vez eu vi um desses cineastas que ele fala, quando eu comecei a fazer um filme, eu sei exatamente como é que é o filme inteiro. Quando eu entrar num estúdio sem saber exatamente o que vai acontecer, isso me dá um pânico tremendo. Ou seja, então a parte indispensável é a pré-produção, né? A equipe, quer dizer, eu não faço tudo sozinho, eu posso ficar falando, a revista, não sei o que, mas tem uma equipe. O Matisse tem uma equipe, então tudo aqui tem uma equipe que atrás, enfim, tudo é um trabalho de equipe. E o mais difícil é você saber o que você vai fazer. Mesmo que o Richard Avedon falava que você tem que ter tudo sob controle para deixar tudo sair fora do controle. Mas você não pode entrar num set com as pessoas loucas. E quando você começa um livro também, o Duran escreveu 4 livros de literatura, né? Tenho 3 romances e um de diários. E quando você começa, você sabe o que vai dar o final já? Eu sei o final e eu sei o começo. Mas escrevo para saber o que aconteceu no meio. Entendi. Muito bem. Bom, vamos chamar minha foto favorita da Playboy. Que inesquecível. A gente viu a foto da Vogue e a gente vai ver agora a foto da Playboy. A Adriana Galisteu, uma das fotos mais famosas da carreira do Duran. Isso nem é o nu. É para essa tiara super... Essa foto é uma foto de moda, mas né? Isso exatamente, isso é engraçado, porque o começo porque abre depois. Tem um momento em que a revista... Eu morava nessa época, tinha acabado de voltar, tinha morado 8 anos nos Estados Unidos e voltei a fazer Playboy. E eu tinha a ideia, a coisa de que para fazer a revista, fazer a diferença uma coisa com a outra, teria que ter estilo, styling. E comecei a importar pessoas da moda para fazer, e cabeleireiros da moda, porque na época, antes disso, outras coisas um pouco toscas. E eu comecei a enfiar pessoas
chamar equipe, que fosse uma equipe que desse um up. E a prova está nessa página dupla, e também na época as expectativas das pessoas eram um pouquinho mais poéticas do que hoje em dia, as pessoas ficaram bastante mais... Em relação ao Nu. Em relação ao Nu. Você acha que hoje está mais descarado? Não, eu acho que hoje... Na verdade, eu acho que hoje tem um problema com os veículos que estão perdidos, não sabem como fazer isso e acham que... Enfim, isso é uma discussão absolutamente... Você não faz mais Nu, né? Assim, não daquele jeito que você fazia. Não, as colaborações que eu tive com a revista, do jeito que eu fazia, que era uma coisa constante, em que você chegava na banca, você tinha uma capa de Vogue, uma capa de Playboy, isso daqui ficou para trás porque Mas as foram pessoas... muitos anos, né? Mas você já chegou a ter uma capa de Vogue e uma de Playboy ao mesmo tempo na Várias. banca, E né? de Trip também, ao De mesmo Trip. tempo. O que eram públicos diferentes. E uma vez falando isso com o Paulo Lima, ele perguntou, mas eu falei, olha, para mim não tem diferença, porque na verdade o que faz diferença, né? Se a gente está tendo essa conversa aqui ou em outra emissora, em outro lugar, a conversa vai ser a mesma, né? Porque as pessoas são as mesmas. Então, a conversa será a mesma. O que difere é o que vem antes e o que vem depois. Então, por isso sempre tratei de trabalhar em revistas, uma que tivesse colaboradores bons e que tivesse equipes boas lá, porque senão eu afundo com todo mundo. Muito bem. Bom, gente, o Duran é um super twitteiro. Você twitta muito ainda, Duran? Não, sim, claro, todo dia. Todo dia, né? Sim. Tem um monte de seguidor. @JR Duran, é assim? Mas o J.R. Duran é G-O-T-A-E-R-R. É JR Duran, depois a gente põe. E agora, você não entrou no Instagram por que ainda? É porque eu não tenho plataforma. Eu sou um cara, eu não posso falar isso pra você, mas eu sou uma pessoa que até hoje em dia Usa BlackBerry. uso BlackBerry porque eu adoro, Entendi. porque é coisa de presidente, é coisa de... O Obama usa BlackBerry, só quem usa BlackBerry no mundo sou eu e o Obama. Então... Olha, gente, agora vocês também podem usar o Duran, né? Igual eu acabei de ser fotografada, pode ir lá no meu Instagram, @lefará, com os Brothers of Brazil, aqui embaixo na Band. Adorei, Duran. Muito obrigada pela foto, muito obrigada pela delícia maravilhosa, delícia de conversa. Obrigada, Duran. Obrigado a vocês. Alexandra Fará está aqui no Band News TV às segundas, quartas e sextas-feiras com a coluna Moda e Negócios. Obrigada, Alex.